Shalom, meus queridos e muito amados irmãos. É com muito prazer, né, que novamente estamos aqui, que a proposta, né, que Deus tem colocado para mim é pelo menos um vídeo por semana, né? E eu espero que esses vídeos, né, que nós temos postados possa tocar nos vossos corações, tenham tocado nos vossos corações, e quem não escutou, eu faço um convite, escuta, porque não é um homem que está falando, corrigindo, tá? É o Espírito Santo que tem usado uma pessoa muito pecadora, porém tem usado, o Espírito Santo tem tido muita graça, muita misericórdia em usar um terrível pecador. E essa noite eu quero estar conversando com vocês, né, compartilhando com vocês aquilo que Deus trouxe ao meu coração no dia de hoje, né? O Senhor, na minha meditação, na verdade, na meditação da semana toda, hoje o Senhor veio e me trouxe essa palavra, né? Eu achei muito interessante, muito interessante. Primeiro, essa palavra, ela toca em mim, tá? Ela toca em mim e depois ela vai para os meus irmãos, para os meus amados, né? A fim de que também possa tocá-los da mesma forma que tocou em mim, que edificou a minha vida, né? Então, o título dessa ministração, ele me deu o título, né? E aí ele me levou até a sua palavra, né, para mim discorrer desse assunto, né? O título é Sermos uma barragem ou sermos um chiqueiro? Novamente, para vocês entenderem, sermos uma barragem, que significa salvação e santificação, nós levarmos salvação e santificação, ou sermos um chiqueiro, uma contenção ou mesmo uma enxurrada de maldição e contaminação àqueles que nos cercam, né? Eu quero começar lendo com vocês a respeito de como o mundo se tornou corrompido, né, chegando até os nossos dias, no século 21, né, a origem de todo o mal. Eu quero convidar vocês para abrir o livro de Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 7, que diz assim: Então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, feito argila, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Assim, Yahvé, Deus, o Senhor, tomou o homem e colocou no jardim do Éden, para zelar por ele e nele fazer suas plantações. E o Senhor deu a seguinte ordem ao homem: comerás livremente do fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com toda a certeza morrerás. Gênesis 3, a partir do versículo 17. Então voltou-se para o homem e ordenou: Por que escutaste a voz da tua mulher, comeste da árvore que eu te proibi comer? Maldita é a terra por tua causa, com sofrimento obterás do solo o teu alimento todos os dias da tua vida. A terra produzirá espinhos e ervas daninhas, e tu terás de comer das plantas do campo. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão, até que voltes ao solo, pois da terra foste formado, porque tu és pó, e ao pó da terra retornarás. Então declarou Yahvé, no versículo 22, Eis que agora o ser humano tornou-se como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não devemos permitir que ele também estenda sua mão e toma do fruto da árvore da vida e, comendo, possa viver para sempre. Por isso o Senhor expulsou o ser humano do jardim do Éden e fez com que ele lavrasse a terra da qual havia sido formado. Deus baniu Adão e Eva e no lado leste do jardim do Éden estabeleceu os seus querubins e uma espada flamejante que se movia em todas as direções, evitando assim que também tivesse acesso à árvore da vida. Eu quis dar essa introdução para que nós tenhamos uma base da onde partir, né? O porquê eu estou dizendo que nós podemos ser uma fonte para jorrar vida ou um chiqueiro para jorrar maldição.
Deus, quando Ele criou o homem à sua imagem e semelhança, Ele deu a seguinte ordem para o homem: não comerás do fruto do conhecimento do bem e do mal. Ele deu uma ordem, ele não fez um acordo com o homem, e o homem comeu, e Deus falou assim, porque no dia que você comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, você morrerá. É que nós não conhecemos os bastidores, mas no momento que existe um livro chamado Livro de Melquisedeque, eu convido vocês para ler, é um livro que foi tirado da Bíblia, né? É um livro apócrifo, muito interessante, eu aprendi muito com aquele livro de Melquisedeque, que quando o homem ele comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, a serpente, o diabo, foi para cima do homem. Por quê? Porque ele tinha já ele se tornou dono do homem, porque a quem nós obedecemos, a quem nós escutamos, nós passamos a ser propriedade ou servo dessa pessoa. Então o homem ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Deus tinha o controle do homem, Deus dominava o homem, só que deu para o homem um livre-arbítrio, ou seja, Deus não quis bonequinho diferente do diabo, que o homem tem que fazer as suas vontades. Até alguns ridículos, né? Galinha morta, comer uns absurdos, uns sacrifícios assim horríveis, né? Que se a gente lê, tem um livro chamado Umbanda, Quimbanda e Candomblé, muito bem escrito por Edir Macedo, que fala um pouco a respeito disso, né? Eu não estou patrocinando a pessoa, é que a gente tem que ler tudo e reter o que é bom. Não que lá tem algumas coisas boas, né? Mas na época que eu li, eu tinha curiosidade de alguns temas, e lá fala de coisas realmente bastante espantosas, né? Da Umbanda, Quimbanda e Candomblé. Então, assim, não perdendo o foco, né? Então, quando o homem pecou, ali no livro de Melquisedeque, diz que o diabo veio rasgando para tomar posse da sua propriedade. E Jesus, Deus, ele se colocou na frente do diabo, falou assim: não, sim, eu sei que a minha palavra era lei e ela se cumpre. Eu falei que no dia que o homem comer, ele morreria. Eu vou morrer no lugar do homem. Oh, meus amados, imagina um Deus que tinha ali o poder de destruir tudo, de fazer um outro homem, uma outra criatura. Ele não desiste dos seus planos. Deus ele já tinha desenhado antes da fundação do mundo o plano de salvação para o homem. E ele sabia que o homem ia pecar, porque Deus é conhecedor de todas as causas, de todas as coisas. Daí a gente pode perguntar, se ele sabia que o homem ia pecar, por que ele deixou? Porque Deus, ele antes da fundação do mundo, ele queria criar seres como eu e como você, que tivesse a disposição, o coração, que tivesse a escolha, que tivesse o desejo por Deus. E que nós não fôssemos bonequinhos que ele manipularia e nós obedeceríamos uma ordem, nós não tivéssemos livre-arbítrio. Deus quis criar a comunhão com o homem para o homem entender que Deus é a melhor coisa. Ou seja, se ele é a origem de toda coisa, se ele não nos criou, não existe nada ou nenhuma pessoa melhor que Deus. Só que o homem ele tem que chegar a este lugar, ele tem que ser convencido pela sua fraqueza, pelos seus pecados, pela sua inutilidade, de que Deus é Deus e que ele não deveria buscar em outras fontes, em outros lugares, resposta para aquilo que ele poderia querer. Porque para mim é uma coisa muito óbvia. Muitas vezes sim, eu faço escolhas não boas, mas porém a gente tem um advogado, né, que a gente pode se arrepender e ali Deus curar, né, e a gente se consertar com Deus, porque Deus é a melhor coisa, é a melhor escolha. Então, quando ele sabia que o homem ia pecar, ele deixou o homem pecar? Não, ele não deixou o homem pecar, o homem tinha um livre-arbítrio. O único momento que o homem era livre para escolher, o homem escolheu errado, o homem escolheu se rebelar contra Deus, o homem escolheu ser mais que Deus, porque o diabo incitou, falou assim: no dia que você comer do fruto do conhecimento, você será como Deus. E o homem, ele teve essa ambição, ele quis destronar Deus, ele não quis uma submissão total a Deus, ele quis, na verdade, ser um Deus. Porque o homem foi criado com a imagem e semelhança de Deus, aquilo despertou a cobiça no homem dele não depender de um Deus que poderia proibi-lo, poderia deixá-lo, não deixá-lo. O homem queria decidir por si só.
Só que a grande bênção de nós sermos guiados por Deus é que Deus sabe o nosso fim, nós não sabemos. Nós nós não sabemos nem um minuto à nossa frente. A nós só nos foi dado viver o agora, nesse instante, como eu estou gravando esse vídeo aqui nesse momento para vocês. Então o homem fez uma péssima escolha, e ali, através da escolha errada do homem, o homem amaldiçoou toda a terra. O homem amaldiçoou toda a terra. A terra, na verdade, era como se o céu tivesse aqui na terra. Deus desceu o céu na terra para ter comunhão com o homem. O homem desprezou isso. Ele foi tirado da presença de Deus, porque ele não quis a presença de Deus, ele não quis comunhão com Deus. É muito interessante quando diz assim que Deus colocou a espada lá para o homem não ter acesso a ele que é a árvore da vida, porque o homem, a ambição do homem não era Deus, a ambição do homem era ser igual a Deus e queria adquirir também a eternidade, queria adquirir a vida eterna, ser amaldiçoado como o próprio Satanás foi. Satanás, ele não tem salvação, os anjos não têm salvação. Eles até, se eles pudessem voltar atrás, eles queriam salvação, porque eles sabem o fim deles. Eles viram, eles vivem nesses escombros e eles conhecem a Deus mais que a gente, eles estiveram na presença de Deus. Então, Satanás sabe o seu fim. Se ele pudesse se arrepender, se ele pudesse buscar a Deus, se ele tivesse escolha, talvez, daí é lacubrações dos meus pensamentos, talvez ele escolheria Deus. Mas nós, seres humanos, nós decidimos não querer Deus, porque nós temos o que embriaga o homem, o que vamos dizer assim, engana o homem é o agora, sabe? Agora você tem, agora você está bem, agora você está saudável, agora você tem uma família feliz, você tem bons carros, boas casas, você está com saúde. Isso engana o homem não pensa no amanhã, o homem não pensa que ele depende tão somente de Deus, ou que deveria depender tão somente de Deus. O que engana o homem é o agora. Então, através da desobediência do homem, o homem amaldiçoou. O homem, naquele momento, ele foi chiqueiro, ele amaldiçoou toda a sua prole. E olha o que aconteceu. É triste, né? Isso é reflexo da sua escolha, né? Da escolha que ele fez, e já gerou o fruto, né? A gente pode ir lá em Gênesis 4, a partir do versículo 3, que diz assim: passando algum tempo, Caim juntou alguns produtos da terra e com ele fez uma oferta a Deus. Abel também fez uma oferta a Deus. O que Abel apresentou a Deus foram as primeiras crias dos rebanhos dele. Feito o sacrifício, ofereceu ao Senhor Deus as melhores porções. Deus aceitou a pessoa e a oferta de Abel, mas rejeitou a pessoa de Caim e a oferta dele. Caim ficou cheio de raiva, o seu rosto mostrou ódio. Daí Deus perguntou, né? Por que você está com raiva? Perguntou o Senhor. Por que está com o rosto mau? Se andar direito, é claro que vou aceitar você, mas se ficar praticando mal, então veja lá, o pecado está escondido e pronto para atacar e destruir, mas bem que você pode dominar o pecado. Deus deu um recado, Deus alertou Caim a respeito que o diabo, a serpente, estava rodeando ele estava sendo cirandado, ele estava deixando o diabo pousar na sua cabeça e fazer ninho. E olha o que aconteceu. Certo dia Caim convidou Abel para um passeio ao campo. Quando estavam por lá, Caim atacou e matou o irmão. Daí pulamos lá para o 9, né? Depois o Senhor perguntou a Caim: que é do seu irmão? Onde está Abel? E Caim, né, respondeu muito grosseiramente ao Senhor: como posso saber? E acrescentou: por acaso tenho de ficar tomando conta do meu irmão? Olha, falando para o próprio Deus, né? Disse, porém, o Senhor: o sangue do teu irmão está clamando da terra a mim. O que foi que você fez? Você atraiu maldição sobre a sua vida na terra, que manchou com o sangue do seu irmão. Quando você fizer plantio, a terra não dará nada e você vai passar a vida inteira como fugitivo, vagando de lugar a lugar. Olha o triste. Essa é a sentença pior. Não é essa que Deus falou, não. A sentença pior. Caim foi para longe da presença do Senhor.
Caim foi afastado da presença do Senhor. A terra, ela é manchada de sangue e rios dessa maldição correm até hoje, até o século 21. Por causa do quê? Por causa de uma desobediência. Ou seja, novamente, o homem amaldiçoou a terra e a sua prole por causa da sua ânsia, por causa do seu egoísmo, por causa da sua forma de ser. Daí você me pergunta, né? Por que Deus aceitou a oferta de de Abel e não aceitou a de Caim? Porque Caim, eu vou dar um exemplo, né? Ele colheu lá os melhores frutos para ele, né? Falou, essa aqui podre eu vou dar para o Senhor. Ele colheu lá a melhor maçã, aquela meia podre eu vou dar para o Senhor. Ele não dava prioridade para o Senhor, sem dizer que sem sangue não há remissão de pecado. Deus tinha constituído uma lei. Quando o homem pecou, Deus matou um animal para que aquele animal substituísse a morte do homem. Aquele animal simbolizava Jesus. Ele matou aquela ovelha para dizer assim, sem sangue não há remissão de pecado. E além de Caim desobedecer esta regra intrínseca que foi colocada por Deus, e ele ainda desprezava Deus, ele dava dos frutos podres. Conquanto Abel não, Abel era justo, ele dava para Deus exatamente aquilo que Deus pedia ao Senhor. Eu estou dando isso para o Senhor perdoar os meus pecados, os pecados da minha família e os pecados dos meus filhos. Então ele entendia que sem sangue não havia remissão de pecado. Então a gente tem que conhecer o contexto, porque senão a gente pode achar que Deus é injusto. Foi por isso que Deus não aceitou a oferta de Caim. E ali o diabo trabalhando na mente dele, ele conseguiu fazer um ninho. Caim, ele aceitou a sugestão da serpente, e ali ele foi se afastando de Deus até ele realmente sair da presença de Deus. E olha o que a rebelião, a atitude de Caim realmente trouxe à terra, né? Deus, em meio às trevas, ele é tão misericordioso que toda a terra ficou corrompida, porque a terra começou a disseminar, a germinar a semente de Caim. A terra ficou populosa como se fosse hoje. A mesma população, ou talvez maior do que a de hoje, tinha na época ali quando o homem começou a se proliferar. O homem era como se fosse aqueles cães no cio, né? Eles começou a pegar tudo para nascer, começou a dar frutos maus, espinhos e abrolhos através da desobediência de um homem afastado da presença de Deus. O homem não quis comunhão com Deus, mas Deus, ele é tão misericórdia, porque quando o homem pecou, Deus estabeleceu, né, que viria o Salvador, ele mesmo viria, nasceria da semente do homem para poder se sacrificar no lugar do homem, para poder morrer no lugar do homem, para tirar o pecado da terra, né? Então ele sempre preservava uma luz, preservava uma chama, e ele sempre preservava a semente santa, porque ele teria que vir através do homem. Daí a gente vai lá para Gênesis 5, né? A partir do versículo 21. Enoque estava com 65 anos quando Matusalém, filho dele, nasceu. Depois viveu mais 300 anos como amigo de Deus, teve filhos e filhas, viveu ao todo 365 anos, sempre em comunhão com Deus. E então Enoque desapareceu da terra, porque Deus o levou, Enoque, para ele mesmo. Ali, meus amados, Deus ele nunca desiste do ser humano. Deus, ele nunca abandona o plano dele. Deus suscitou no meio de uma raça humana um homem que pudesse resgatar a esperança que através da santidade ele poderia ter comunhão com Deus. E a comunhão de Enoque, na época de Enoque não tinha Bíblia, na época de Enoque não tinha os 10 mandamentos, na época de Enoque não havia guarda de sábado, na época de Enoque não havia ceia, na época de Enoque não havia profetas, na época de Enoque não havia Jesus. É lógico que Jesus nunca abandonou o homem, né? Mas não havia Bíblia, não havia Escritura. E Enoque, ele desenvolveu os ouvidos dele e a mente dele para ouvir a Deus. Ele olhava na natureza e falava, poxa, isso não se explica por si só, não existe um ser superior que criou essas coisas. Olhava nos animais, via aquela perfeição, e ali ele começou a questionar, até que Deus falou, olha, tudo isso daí que você está questionando sou eu, Deus. E aí os dois começaram a ter relacionamento, de uma tal forma que Enoque começou a
santificar um povo pelo qual iria vir o Messias. Através da raiz, do fruto de Enoque, veio Noé. Muito interessante isso. Porque a corrupção, olha o que aconteceu, a desobediência, e como Deus ele sempre preservava a semente santa, né? A gente indo ali em Gênesis 6, a partir do versículo 1, que diz assim: nessa época houve rápido crescimento da população mundial, muito rápido. Aconteceu então que os filhos de Deus foram atraídos pela beleza das filhas dos homens. Eles casaram com as mulheres que escolheram a gosto deles. Disse então o Senhor: meu espírito não permanecerá sempre no homem. A natureza dele está sempre inclinada para o mal. Vou limitar a vida do ser humano a 120 anos. Naquele tempo existiam gigantes na terra, e também depois, quando a mistura dos filhos de Deus com as filhas dos homens, pois dessas uniões nasceram os filhos que foram homens valentes, vieram a ser grandes e famosos, heróis dos tempos antigos. O Senhor viu como o homem foi ficando cada vez pior, e que tudo o que pensava e queria era sempre o mal. O Senhor ficou triste por ter criado o homem. Isto cortou o coração dele. Disse o Senhor: vou fazer desaparecer da terra a humanidade que criei. Vou destruir os homens, os animais, os répteis, as aves. Foram criados por mim, e isso me entristece. Mas Noé dava alegria ao Senhor. Ou em outras versões, contudo, Noé, o Senhor demonstrou sua graça e misericórdia para Noé. Ou em outras versões, em Noé Deus encontrou a sua justiça, ou seja, Enoque gerou, através da justiça dele, da comunhão com dele, uma semente santa, né? Matusalém, que viveu 900, por ter muita comunhão, muita santidade com Deus, ele foi o homem que viveu mais tempo na terra, 965 anos, para gerar também, porque a semente de Caim estava poluindo a terra, estava crescendo chiqueiro, estava fazendo a terra ser contaminada. Deus tinha que manter a semente santa, e através da semente de Enoque, ele trouxe Matusalém, que através da sua santidade, ele viveu 965 anos para gerar também filhos santos, e através desses filhos chegou Noé, um homem que numa população como hoje, 7, quase 8 bilhões de habitantes que tem na terra, somente Noé foi encontrado justo, e através da justiça de Noé, Deus salvou Noé e mais 7 pessoas através da justiça de um homem. Que hoje nós possamos buscar essa justiça para que Deus tenha misericórdia da nossa família, dos nossos filhos, da nossa casa, que Deus possa encontrar a justiça dele em nós, que nós possamos ser exemplo para os nossos filhos, que nós possamos viver uma vida de justiça, para que Deus tenha misericórdia dos nossos, meus amados. Continuando aqui, é muito interessante que os irmãos anotem os versículos, né? Deus decide revelar seu plano ao homem e com o homem. A gente pulando lá em Gênesis capítulo 12, diz assim: depois da morte de Terá, Deus disse a Abraão: deixa a tua terra e os seus parentes, vai para uma terra que eu mesmo vou mostrar. Faça isso, eu farei de você o pai de uma grande nação, abençoarei você e farei que o seu nome fique famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei aqueles que abençoarem você e amaldiçoarei aqueles que amaldiçoarem você. O mundo inteiro será abençoado por sua causa. Aqui, meus amados, é muito interessante que quando Abraão, Deus viu que ele poderia ainda permanecer com a semente santa, o homem se perdeu nesse interim. E aí ele resolveu, falou: não vou desistir do homem. Ele pegou uma pessoa que vivia no meio de ídolos, que de uma certa forma via exemplo no pai dele, Terá, o pai dele construía ídolos, né? Ele começou a questionar: poxa, meu pai, ele constrói ídolos, eu vejo ele fazendo ali barro, pau, madeira e tudo. Eu vejo ele fazendo, e de repente eles se dobram a essa mesma criatura criação que eles fazem. Aquilo começou a ser questionado por Abraão, e aí ele começou a questionar: será que isso é Deus? Ele começou a destruir e viu que ele não era punido, e aí Deus percebeu que poderia se revelar a um homem que questionava, um homem que saía
daquela forma, que começou a procurar, a perceber a incoerência do ser humano em não ter uma racionalidade diante daquilo mesmo que ele adorava. E aí Deus começou a ter comunhão com Abraão a ponto de nós sermos chamados em Abraão. Abraão não era israelense, não existia a tribo de Israel naquela época. Abraão era uma pessoa qualquer. Então, de Abraão, não tinha Bíblia também, não tinha nenhum livro. De Abraão nós fomos chamados, nós podemos dizer que nós somos da raiz de Abraão, que nós viemos, quando Deus falou assim, em ti será abençoado toda a terra, nós estávamos inseridos nessa bênção de Deus. Tanto que quando apareceu Melquisedeque, que foi uma das encarnações de Jesus, Jesus se encarnou e ali abençoou Abraão, dizendo, que ele trouxe pão e vinho, mostrando assim, Abraão, através de você eu vou vir na terra e vou morrer pão e vinho, eu vou morrer e vou ressuscitar, e quando eu for levantado, todos serão atraídos para mim, ou seja, eu, através da sua justiça, através da comunhão que eu coloquei no teu coração, através do desejo de me querer, eu vou abençoar todos os seus filhos. Nós somos filhos de Abraão. Deus chamou uma igreja gentílica, uma raiz brava, pessoas que não tinham condição de se salvar, para que nós fôssemos abençoados em Abraão. O Senhor, em comunhão com o homem, mostra Cristo abrindo o caminho à árvore da vida. Nós lembramos, nós lemos lá que quando o homem pecou, o caminho até Deus ele foi fechado. E aqui, através da geração, do fruto de Abraão, Abraão, Isaque e Jacó, e chegou ali em Jacó, Deus ele revelou Jesus para ele, quando mostrou a escada. Vamos lá ler, Gênesis 28, que diz assim, na primeira noite de viagem, quando Jacó estava fugindo do seu irmão, porque roubou-lhe a primogenitura, enganou o seu pai, e tomou a primogenitura do seu irmão, e estava indo para o Iraque, Ur dos Caldeus, onde tinha os parentes lá de Abraão, para buscar uma esposa para si, porque o irmão dele tinha casado com pessoas ímpias, pessoas que o pai dele e Deus falou que não era para se misturar. Então, quando Jacó ele estava fugindo lá, só para construir o contexto para vocês entenderem, na primeira noite de viagem, parou um lugar qualquer para dormir, usou uma pedra como travesseiro e dormiu, e sonhou que tinha posto uma escada ali mesmo, uma escada que ia da terra aos céus. Jacó viu no sonho os anjos de Deus subindo e descendo na escada. No sonho, o Senhor apareceu a Jacó e disse, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaque, seu pai, vou dar você essa terra da qual está deitado, será sua e dos seus descendentes. Os seus descendentes serão tantos que serão como o pó da terra. Eles cobrirão o território todo, do norte ao sul, do leste ao oeste. Todas as nações da terra serão abençoadas por meio de você e dos seus descendentes. O que vale mais é que eu estou com você. Pode contar com a minha proteção, aonde quer que for, e esteja certo de que eu trarei você de volta a essa terra, são e salvo, porque estarei sempre com você até cumprir tudo o que estou prometendo. Palavra do Senhor. Meus amados, aqui nós vemos muito claro, Deus ainda pôde encontrar pessoas que questionavam, pessoas que queriam comunhão com Deus. Foi assim com o seu avô Abraão, foi assim com o seu pai Isaque, é assim com Jacó, que ele veio e fundou uma nação santa, ou que deveria ser santa, que na época era Israel. Aqui ele estabeleceu. Então Jacó ele foi bênção, mas também houve maldições, Quando é muito interessante, Como verdadeiros pais cristãos, Deus pode quebrar os nossos pescoços se nós não formos bênção para os nossos filhos. Eu quero ler rapidinho para vocês, 1 Samuel 2, aqui terminando o nosso estudo, 1 Samuel 2, a partir do versículo 27. Um dia veio a Eli um homem de Deus com este recado da parte do Senhor. Deixa eu colocar meu óculos aqui, a velhice está chegando. Não manifestei eu o meu poder quando o povo de Israel era escravo no Egito?
Não escolhi eu o seu pai Levi dentre todos os irmãos dele para ser os meus sacerdotes e sacrificar sobre o meu altar, queimar incenso e usar manto de sacerdote quando estivesse prestando serviço diante de mim? E não dei a vocês, os sacerdotes, as ofertas queimadas, as ofertas essas trazidas pelo povo? Por que então vocês são tão gananciosos e querem todas as ofertas que são trazidas a mim? Porque você, Eli, tem honrado mais os seus filhos do que a mim? Pois você e eles engordaram comendo o melhor das ofertas do meu povo. Portanto, eu, o Senhor Deus de Israel, declaro que, embora tenha prometido que a sua família, da tribo de Levi, sempre seria a família dos meus sacerdotes, agora vejo que é impossível permitir que continue a fazer o que fazem. Honrarei somente aqueles que me honram e desprezarei aqueles que me desprezam. Acabarei com a sua família de modo que eles não me prestarão mais serviço como sacerdote. Cada membro da sua família morrerá antes do tempo, ninguém chegará a envelhecer. Você terá inveja da prosperidade que darei ao meu povo. Você e sua família estarão em aflições e necessidades. Nenhuma da sua casa vai ficar velho. Os que sobreviverem viverão em tristezas e angústia. Os seus filhos morrerão na guerra, e para provar que aquilo que eu disse vai acontecer, farei com que os seus 2 filhos, Hofni e Finéias, morram no mesmo dia. Então farei surgir um sacerdote fiel que estará ao meu serviço e fará tudo quanto eu mandar fazer. Abençoarei os filhos dele e sua família servirá os meus reis para sempre como sacerdotes. Então todos os seus filhos se curvarão diante dele, mendigando dinheiro e alimento. Por favor, eles dirão: arranja-me um trabalho entre sacerdotes, de maneira que eu tenha pelo menos o que comer. Aí a gente pula para 1 Samuel 3. Então o Senhor disse a Samuel: vou fazer uma coisa em Israel que vai deixar toda a gente alarmada. Deus falando para Samuel, né? Desprezou o sacerdote de Eli e estabeleceu o sacerdote de Samuel, que foi um homem tão exemplar que ele acumulou em si, né, o ministério de sacerdote, profeta e rei. Tá? Então o Senhor disse a Samuel: vou fazer uma coisa em Israel que vai deixar toda a gente alarmada. Vou cumprir o que disse a Eli que eu faria. São coisas terríveis a respeito dos quais já preveni a Eli. Não é de hoje que venho ameaçando castigar Eli e toda a sua família, porque os seus filhos não respeitam a Deus e Eli não repreende. Portanto, resolvi que os pecados de Eli e os seus filhos nunca serão perdoados por meio de sacrifício e oferta. E aí vem o juízo de Deus, né? 1 Samuel 4. Que barulho, ali houve guerra entre os filisteus e Israel, e os filisteus eles tomaram a arca e mataram os 2 filhos de Eli, né? O Hofni e Finéias, e tomaram a arca, né? Então quando houve aquela barulheira, né? Um mensageiro conseguiu escapar da guerra, porque Israel perdeu a guerra para os filisteus, ele conseguiu, e o povo estava tudo ali alvoroçado querendo saber notícia, né? Daí Eli chega e pergunta, né? Que barulheira é essa? Samuel capítulo 4, a partir do versículo 14. Que barulheira é essa? Perguntou Eli. O mensageiro correu para onde Eli estava e lhe contou o que havia acontecido. E Eli estava com 98 anos de idade e era cego. Anota essa característica. Acabo de chegar do campo de batalha, o mensageiro dizendo, eu estava lá hoje, disse a Eli, e Israel foi derrotado e milhares de soldados israelitas estão mortos no campo de luta. Hofni e Finéias também morreram, e a arca foi tomada. Quando o mensageiro mencionou o que tinha acontecido, a arca, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado do portão, e com a queda quebrou o pescoço e morreu, pois Eli era velho e gordo, cego, velho e gordo. Durante 40 anos ele havia sido juiz em Israel. A nora de Eli, mulher de Finéias, estava grávida quando ela ouviu dizer que os filisteus tinham tomado a arca e que seu marido e seu sogro estavam mortos. Imediatamente começou a sentir dores de parto. Um pouquinho antes de morrer, as mulheres que a atendiam disseram a ela que tudo estava bem e que o bebê era um menino. Porém, ela não respondeu nem deu sinal de vida, mas logo em seguida, falando com muita dificuldade, em voz muito baixinha, disse: chame um menino de Icabode, pois a glória de Israel acabou. Icabode significa não há glória.
Ela deu ao menino esse nome porque a arca de Deus tinha sido tomada e porque seu marido e seus sogros estavam mortos. Amados, quando Deus deu o recado para Eli repreender os seus filhos, Deus não matou Eli da noite para o dia, eles eram jovens ainda. Ele foi lá, meus filhos, não façam isso, mas ele não teve uma atitude contundente, ele não usou a vara, ele não repreendeu o seu filho. A Bíblia fala que aquele que não repreende o seu filho, ele não ama o seu filho, e Deus vai exigir dele esse juízo. Passou-se muitos anos a ponto de ele ficar velho, com 90 e poucos anos, gordo e cego, ou seja, cego para as coisas de Deus e gordo porque ele acabou aproveitando daquele mesmo benefício que os filhos dele roubavam parte do sacrifício. Eles comiam a melhor parte, eles não davam para Deus, eles roubavam, e ele também começou a comer dessa parte roubada. Então o sacerdócio de Eli foi desprezado, Deus já não se manifestava mais a Eli, Deus só se manifestava a Samuel. Por isso que Deus acabou com a casa de Eli. Deus, ele deu muitos anos, Deus, ele fala, hoje ele está falando para nós, muda suas vidas, muda seus corações, olha, eu vou estar voltando, se preparem em santidade e justiça. Deus está dando tempo para nós, mas nós não tomamos atitude. Deus trouxe essa que vocês sabem, né? Pandemia, e nós ficamos presos na nossa casa, mas assistindo Netflix, assistindo filme, assistindo noticiário. Nós não tivemos comunhão com Deus, nós não tivemos a hora de qualidade com os nossos filhos, nós não instruímos os nossos filhos, nós usamos esse tempo muito mal, e quando abriu-se, nós voltamos a fazer os mesmos pecados. Nós resolvemos, nós estávamos doidos para que inventasse uma picada, para que nós voltássemos à nossa vida, porque nós não queríamos ter comunhão com Deus, nós não queríamos comer a ovelha, sabe? Nós não queríamos ter comunhão com Deus, nós não queríamos ceiar com Deus, nós queríamos voltar às nossas vidas. Mas aqui, só para terminar, meus amados, eu acho que vocês entenderam bem o recado, né, que Deus quer falar sobre hoje, né, nesse vídeo. A única fonte que pode jorrar, ser a própria vida, rio da vida, a árvore da vida é Jesus. Se nós não estivermos nele, nós vamos ser chiqueiros e maldição para os nossos filhos, para as pessoas que estão ao nosso redor. E algumas características de Jesus que nós temos que ter é humildade, meus amados. Nós não devemos buscar holofote, nós não devemos se basear ou se firmar em títulos, nós devemos servir uns aos outros. Nós não devemos nos achar melhor que ninguém, nós devemos alertar as pessoas, nós não devemos ficar calados, omissos diante de pecado ou erro dos nossos filhos, das pessoas que nós amamos ou das pessoas que estão ao nosso redor. Nós temos que ser fonte de vida, fonte de anunciação. Então, só para terminar aqui, Isaías 9, a partir do versículo 2, que diz assim: o povo que estava andando na escuridão viu uma grande luz. Essa luz brilhou e iluminou todos os que viviam na região da sombra da morte. Tudo isso porque um menino nasceu, porque Israel ganhou um filho. Ele receberá todo o poder, o governo de toda a terra. Estes serão títulos de nobreza que ele terá: maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, Pai da eternidade, Deus todo-poderoso. O seu reinado sempre crescerá e viverá em completa paz. Ele governará com justiça perfeita no trono de Davi, desde agora e eternamente. O Senhor do universo vai providenciar cuidadosamente para que tudo isso aconteça. Então, meus amados, o recado que eu queria dar é exatamente esse, tá? Que nós possamos jorrar fontes de água viva, que nós possamos jorrar vida para os nossos, que nós possamos ser bênção para os nossos e não ser chiqueiro, trazer maldição ou nos omitir diante de um aviso para os nossos filhos ou para as pessoas que estão ao nosso redor. Se nós não somos exemplos dos nossos filhos, se nós não andarmos em santidade e justiça, se nós não tivermos comunhão com Deus, é tudo blá blá blá, porque falar, até papagaio fala, eu costumo dizer isso. Que nós possamos dar testemunho de vida para que os nossos filhos vejam que as nossas palavras são geradas através do nosso testemunho e eles possam seguir para a salvação da vida deles e da eternidade deles. Que Deus possa nos abençoar no poderoso nome de Jesus. Shalom.